Olá, meus amigos, profissionais do mercado imobiliário, corretores, como vão vocês? Meu nome é Alberto Abe, eu sou corretor de imóveis, atuo aqui em São Paulo há 30 e poucos anos, sou advogado também e tenho também uma formação em economia. E nós vamos conversar hoje sobre coisas importantes que um corretor de imóveis precisa saber sobre financiamento imobiliário para atender bem o cliente. Ok? Infelizmente, num vídeo de 10, de 15 minutos, não dá para aprofundar muito o assunto, mas eu acho que é importante colocar coisas que são fundamentais, assuntos que são fundamentais e o que o cliente vai te perguntar, ok? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, o que é um financiamento imobiliário? Claro que é um complemento, é um valor complementar que o cliente vai usar para comprar um imóvel. Né? Então, isso é o primeiro raciocínio. Hoje, na verdade, esse valor complementar, ele pode é um financiamento, é um complemento, ele pode vir pelo sistema financeiro da habitação, ele pode pegar isso do sistema, vou explicar já o que é isso, ele pode pegar pelo sistema financeiro imobiliário, ou ele pode até fazer um consórcio, tá? Nós vamos falar hoje sobre sistema financeiro da habitação, vamos falar rapidamente. Então, o sistema financeiro da habitação é um sistema financeiro para financiar a habitação. Não é comercial, não é industrial, não é rural, não é nada, é só para a habitação. Portanto, né, ele é usado normalmente em áreas urbanas. Quem pode usar isso aí? Quem tem acesso a esse financiamento? Quem consegue comprovar renda. Por quê? Os bancos, eles precisam que a pessoa comprove renda para poder conceder o financiamento. Tá? Então, do lado do comprador do imóvel, ele sempre vai querer saber. Primeiro, ele vai gostar de um imóvel, ele vai te perguntar, bom, digamos, 500 mil é o valor do imóvel. Ele vai dizer, bom, eu tenho, digamos, 200 mil. É suficiente para dar de entrada? Na sequência, ele vai perguntar, bom, são 500 mil, eu dou 200 de entrada, são 300 mil de financiamento. Será que eu consigo obter esse financiamento? Né? Quais as garantias que eu tenho que ter? Qual a renda que eu tenho que ter? Então, veja quantas perguntas o corretor tem que estar preparado para, no mínimo, ouvir e depois, no mínimo, buscar respostas para dar para o cliente. Tá bom? Então, primeiro, sistema financeiro da habitação, ele financia, você pode usar o dinheiro do sistema e comprar até 80% do valor do imóvel. Então, no exemplo igual ao meu, 500 mil, 5 vezes 8, 40, você vai conseguir, o cliente vai conseguir financiar 400 mil, dando 100 mil de entrada. Tá bom? E essa entrada, ele pode ter em recursos próprios, dinheiro dele, ou ele pode ter, sei lá, fundo de garantia e complementar. 50 mil com recursos próprios, 50 mil com fundo de garantia, dá os 100 mil, e aí ele pega os 400 mil de entrada. Ok? Aí vem a pergunta seguinte, tá, e se eu pegar 400 mil, quanto que eu vou pagar de prestação? E para eu saber se isso cabe no meu bolso. Não é? Então o corretor tem que saber fazer as contas da prestação. Claro que hoje tem os simuladores aí, os bancos têm simuladores, mas é diferenciado um corretor que sabe fazer isso, calcular isso e dizer para o cliente, olha, dá mais ou menos tanto. Vai lá no simulador, você vai ver, o cliente vai dizer, poxa, aquele corretor realmente calculou direitinho, é mais ou menos isso, tá? Então o corretor tem que saber como calcular esta prestação. Ele tem que saber que uma prestação, ela inclui, obviamente, a amortização do valor tomado emprestado, a amortização é a devolução do valor que o cliente tomou emprestado, o juro sobre o valor que ele tomou emprestado, o seguro, né, porque se ele morrer ou pegar fogo no imóvel, alguém tem que devolver o dinheiro para o banco, ok? E outras despesas operacionais, boleto, emissão de boleto, cobrança, esse tipo de coisa, que o banco também cobra. Então, esses 4 itens, a amortização, os juros, o seguro e despesas gerais, é que somados dão o valor da prestação. Ok? Então, às vezes, não vou calcular aqui agora, 400 mil, né? Mas às vezes a pessoa fala 400 mil dá mais ou menos 6 mil de prestação. Hoje, a taxa de juros de hoje. Digamos, a pessoa fala, eu estou pagando 6 mil de prestação, portanto eu estou amortizando 6 mil do valor que eu tomei emprestado. Não é esse o raciocínio. Tá? A amortização é apenas uma parte do valor da prestação. Então, se ele está pagando, no meu exemplo, 6 mil, não significa que ele amortizou 6 mil da dívida dele. Então, o que acontece? No extrato do mês que vem, ele olha no primeiro mês
Ele pagou 6 mil de prestação. No segundo mês ele olha e fala assim, bom, se eu peguei 400 mil no mês passado e paguei 6 mil de prestação, eu devo estar devendo 394. Quando ele olha o extrato, ele vai ver que não é 394 o saldo que ele tem lá. É muito maior. Tá? Provavelmente 398, um pouco mais até, dependendo do cálculo que for feito. Então ele vai tomar um susto, vai dizer, poxa, eu paguei 6 mil, deveria ter batido 6 mil da minha dívida e não abateu. O que aconteceu? Aconteceu que lá dentro da prestação tinha o juro, outras despesas, né, e que ele só amortizou mesmo uma pequena parte. Tá bom? Então isso é um corretor, ele tem que dominar para poder explicar isso para o cliente. Ok? Outra coisa, o cliente diz, bom, tá bom, eu vou conseguir só financiar 20%, ou melhor, eu só 80%, vou ter 20%, e por quanto tempo, qual é o prazo que eu posso financiar? Hoje o sistema financeiro da habitação aceita até 35 anos de prestação, de financiamento, que dariam 420 meses. Tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, o imóvel não pode custar em São Paulo mais do que 1,5 milhão. Você não adianta chegar com o imóvel 3 milhões lá e querer financiar, não vai dar, pelo sistema financeiro da habitação. Por quê? Porque tem um limite, né? Esse dinheiro é para ser usado dentro do sistema. Por quê? Porque esse dinheiro ele vem da caderneta de poupança e do fundo de garantia. Também não vou me aprofundar nisso, mas o recurso do sistema financeiro ele vem do fundo de garantia e da caderneta de poupança, que são a caderneta de poupança remunerada a 6%. Se você puser dinheiro na poupança, ele vai pagar 6% ao ano de juros. No fundo de garantia, ele rende 3%. Então, os bancos usam esse dinheiro e emprestam para o construtor ou para o comprador do imóvel. Se ele pega a 6%, ele paga 6% lá na caderneta de poupança, o banco precisa ter um lucro sobre isso, normalmente de 2%, 3% ao ano. Né? Então, ele vai cobrar no mínimo 9% de juros. Hoje está mais do que isso, está na faixa de 11,5%, 12%. Ok? Então, esses detalhes todos, vocês corretores, né, nós corretores temos que saber para poder informar o cliente. Olha, hoje o banco tal, atualmente, está a faixa de juros, está mais ou menos tanto. Né? Então, são informações que vão mudando na medida que o mercado vai flutuando. Então, veja, o prazo é 35 anos. Porém, uma outra coisa que o corretor precisa saber. Este prazo, o prazo do financiamento, somado à idade do pretendente ao financiamento, não pode ser maior que 80. Por quê? Estatisticamente, o brasileiro vive até 80 anos. Então, você tem 50 anos, por exemplo, vai pedir um financiamento, você não pode pedir por 35 anos, você vai ter 85 lá. E possivelmente você já pode não estar vivo mais. Então o banco se precavém e aí ele reduz. Você tem 50 anos, então no máximo eu te empresto por 30 anos. E aí a tua parcela vai aumentar. Ok? Então, essas informações o corretor tem que saber para depois poder fazer todos esses cálculos e dizer para o cliente, olha, a tua prestação vai ser mais ou menos esta aqui. Tá? Rapidamente explicando, isso depois a gente pode aprofundar num curso, num treinamento específico, mas rapidamente explicando. A amortização, que é a devolução do principal, você pega o valor que ele tomou emprestado e divide pelo número de meses que ele vai devolver. O juro, você pega o juro anual que o banco está emprestando aquele dinheiro, divide por 12, vai dar um valor, um percentual mensal. Esse percentual mensal você aplica sobre o valor que ele tomou emprestado. Vai dar o juro mensal. Então, exemplo, ele pegou 400 mil de financiamento, financiou, digamos, a 12% de juro anual, então ele vai pagar 1% de juro ao mês. Então, veja, 1% de juro ao mês sobre 400 mil dá 4 mil de juros. Né? 4 mil de juros, tá bom? Então, e aí? Tem o seguro. O seguro é o que a gente chama de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel. Então, morte e invalidez do mutuário que pegou dinheiro emprestado, a seguradora tem que pagar para o banco que emprestou. Normalmente a seguradora é do próprio banco, do grupo do banco. Tá? Mas é o seguro por causa disso. Então, paga-se o seguro, né? E se acontecer alguma coisa, a seguradora repõe aquele empréstimo para o banco. E isso é morte e invalidez permanente. E danos físicos ao imóvel está lá. Se ele pegou fogo, teve uma calamidade, a seguradora repõe o dinheiro para o banco também. Ok? Então, são coisas que basicamente o corretor de imóveis tem que dominar, tem que conhecer, tem que pelo menos ter ouvido falar, para daí ele poder explicar para o cliente dele como é que funciona isso. Tá? Não é do tempo da maioria dos corretores de hoje, mas anteriormente ao sistema financeiro, funcionava o Banco Nacional da Habitação. Era um banco que quebrou, né, e depois foi substituído pela Caixa Econômica Federal, sistema financeiro e tudo mais. Era um banco que emprestava dinheiro para todo mundo. Mudou isso,
Hoje é o sistema financeiro, foi montado o sistema financeiro, que capta dinheiro da poupança, do fundo de garantia e empresta tanto para a construtora construir o prédio, como para o mutuário comprar o imóvel. Tá? Então, eu acho que basicamente expliquei para vocês o que é que um corretor precisa dominar. Tudo isso, na verdade, você tem no próprio regulamento do sistema financeiro, no site dos bancos, prazos, como é que calcula, como é que é calculada a prestação, né, do financiamento. Estou passando para vocês só a ideia do que é necessário a pessoa estudar para poder, pelo menos, responder essas perguntas básicas do cliente. Voltando, o cliente olhou o imóvel, gostou, poxa, eu tenho X para dar de entrada. Isso é suficiente? Quanto que eu vou pagar de prestação? Qual é o prazo que eu vou estar vinculado? Como é que eu posso depois quitar esse financiamento? Um detalhe muito importante. A correção monetária sobre esse valor, tá? É uma coisa que as pessoas não sabem muito. Não entendem, inclusive. Você pega um financiamento desse, digamos, no meu exemplo, 400 mil reais. No primeiro mês, o banco ele já corrige esses 400 mil para depois amortizar a parcela que a pessoa pagou. Então veja você, se a gente tiver uma inflação absurda de 1% ao mês, daria 12% ao ano, então no primeiro mês, antes de fazer essa conta toda, o banco vai corrigir os 400 mil. Então se for 1% ao mês, ele vai corrigir para... Deu 4 mil de correção. A dívida, que era 400 mil, virou 404 mil. Aí é que ele vai amortizar a parcela que a pessoa pagou. Imagina que a pessoa amortizou 2 mil só, dos 400 mil, ele amortizou 2 mil, ele teve a dívida corrigida em 4 mil e amortizou 2. Ou seja, ele vai estar no segundo mês, ele vai estar devendo 402 mil, em vez de ter reduzido o valor da prestação. Então ele fala assim, no meu exemplo, poxa, eu paguei 6 mil e a minha dívida aumentou. Por quê? Por causa da correção monetária. Né? Então é muito importante dominar esse detalhe, porque aí tem vários índices de correção monetária que você pode aplicar no contrato. O normal o mais barato é a da TR, que é outra história, tá bom? Então vejam vocês quantos detalhes um profissional do mercado imobiliário, um corretor, tem que entender sobre financiamento imobiliário. Não é só aquela questão de, não, documentação, olerite, entrega para o banco e tal. Não, ele tem que saber explicar para o cliente dele como funciona isso. É isso que vai dar para ele credibilidade, ser diferenciado, um corretor diferenciado profissional, tá bom? Bom, rapidamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha, pelo menos, despertado em vocês a necessidade de entenderem um pouco mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida imediata, algum problema, manda um comentário, uma mensagem, e eu respondo. Ou, brevemente, nós vamos ter um curso específico sobre isso, explicando como funciona o sistema financeiro, tá bom? São 30 e poucos anos de experiência, conhecimento que eu estou passando para vocês rapidamente. Então, se vocês puderem colaborar comigo, curtir o vídeo, dar um joinha e se inscrever no meu canal, eu agradeço imensamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.